Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Ministério Vendo a Voz de Deus. Nós estamos aqui hoje recebendo o Alexandre, que é um convidado especial, um amigo muito especial que Deus nos deu nesses dias, e nós vamos estar compartilhando com vocês a história dele. O Alexandre é surdo e ele vai estar contando para a gente todas as suas experiências. Nós decidimos fazer esse vídeo para que você que é ouvinte e cristão entenda qual é a necessidade do Ministério com Surdos dentro da igreja, para nós entendermos o que eles passam, quais as dificuldades que eles enfrentam em todas as áreas de suas vidas e como é importante a igreja abraçar essa causa e levar a palavra para todos, assim como diz a própria Bíblia. Amém? Então, nós vamos fazer aqui algumas perguntas para o Alexandre, ele mesmo vai se apresentar e cumprimentar vocês, e nós vamos fazendo algumas perguntas para ele nos esclarecer sobre todas as nossas dúvidas aí de ouvintes e de todo o envolvimento dele com a palavra de Deus. Amém, Alexandre? Estou aqui com o pastor Mateus, né? Amém. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, no nome de Jesus. Nós vamos conhecer a história do Alexandre e eu quero que vocês sejam abençoados também através da vida do Alexandre. Amém? Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre. Esse aqui é o meu sinal.
Olha, ali está a Glosiene, o Matheus e a Dayane. E eu percebi, né, que o Espírito Santo está sobre eles. E eles realmente estão servindo a Deus. E o que eu vi é que Deus, né, ele tem percebido que isso tudo tem sido bom. Eles estão realmente utilizando a língua, né, eles estão utilizando o Facebook. Eu estava vendo, assim, o Facebook e encontrei eles. Mas antes disso, há um tempo atrás, eu estava tendo, assim, tantas barreiras na igreja e eu estava me sentindo, assim, muito mal com isso. Não tinha muita abertura para mim. Foram anos de lutas e barreiras. Um tempo atrás, eu frequentava a Igreja Batista. Eu já fui batizado. Eu era mais jovem. E eu sempre ficava sentada na igreja, bem no fundo. Foi passando os anos, eu estava com a idade de 15 anos. E eu fiquei, assim, muito preocupada, né, por causa da pregação, porque eu não entendia, assim, eu não acreditava muito bem, não conseguia aprender como os ouvintes. Eu percebi que os ouvintes, eles conseguiam aprender, mas eu não, eu achava isso, assim, um pouco estranho, eu me sentia muito triste por isso. Mas eu persisti. Eu olhava para dentro de mim, assim, eu percebi que eu não compreendia muito bem as coisas, eu não entendia, não estava aprendendo. Minha mãe, né, minha família começaram a conversar sobre isso. Um tempo atrás, quando eu era menor, eu estava também na igreja, eu tinha 9 anos, também estava lá na igreja. E, nossa, assim, eu fiquei muito curiosa, assim, com as coisas de Deus. Eu não tinha, assim, muita intimidade. Um homem negro, ele me convidou. E eu aceitei esse convite. Participei do culto, tinha algumas crianças estudando, brincando. Assim, eu fiquei caladinha, porque eu não estava compreendendo o que estava acontecendo lá. E as crianças conversando. E eu, assim, me sentia, assim, bem nervoso com aquela situação. Estava muito ansioso. Aquela quantidade de pessoas olhando para mim, eu me sentia envergonhado, assim, constrangido no canto, em silêncio. Eles não me percebiam ali. Aí uma mulher falou assim, ai, tadinho dele. E ela sentou perto de mim e começou a me ensinar algumas coisas. Mas, assim, tinha muita barreira de comunicação. Eu tinha que ficar pegando mais pelas expressões faciais. Mas ela começou a me passar bastante desenhos para eu poder colorir. Isso. Mas com relação à comunicação em língua de sinais, ainda era uma barreira grande. Mas eu fui me desenvolvendo, continuei a frequentar, fui persistente, continuei na Igreja Batista, ia de manhã. E aí tinha uma professora, né? Aí eu falei assim, travou um pouquinho. Desculpa, repita, por favor. Aí tinha uma professora. Ela distribuiu vários materiais para os ouvintes. E eu cheguei e perguntei. Aí, faltou a minha atividade, você deu para as crianças, mas faltou a minha. E então eu fui correndo, sentei, falei com a minha mãe, falei assim. Ela falou assim: o que foi, meu filho? O que aconteceu? Eu, calma. E eu expliquei toda a situação para ela. E ela ficou assim, meio sem saber como resolver aquilo. Ela, não, meu filho, não se preocupe que eu vou lá conversar, eu vou resolver a situação para você. Então, falaram, seu filho é surdo, né? Não tem como a gente resolver isso para ele. Ah, mas por quê? Qual o problema? Então, ele não vai poder acreditar em Deus, ele não vai poder fazer nada, não vai poder fazer atividade?
Tá um pouquinho travando, aí só ir com um pouquinho mais de calma para eu conseguir visualizar a sinalização. Então, aí minha mãe, eu e minha mãe fomos juntos até a igreja e ela conversou com a professora. Aí tinha alguns livros, né, algumas atividades próprias para crianças. E eu fiquei assim, admirada, fiquei atraída para aqueles desenhos. Eu queria aqueles desenhos. Tinha os desenhos de Jesus, Jesus no sepulcro, e eu queria aqueles desenhos, queria colorir. Então, assim, eu fiquei assim, na vontade, né? Eu fiquei muito feliz. Mas a professora falou que não podia me dar, porque eu não era ouvinte. Eu só ficava olhando, não entendia. Mas a minha mãe foi junto comigo e conversou ela para que ela pudesse ter mais empatia. Assim, mas o seu filho não vai saber fazer nada, ele é surdo, ele não vai conseguir. Aí eu não sei como ensinar seu filho. Não, calma, calma. Eu já fui ao médico, o médico já explicou. Ele tem uma cultura própria. Você precisa de criar empatia, assim como eu também tenho. Eu sou a mãe dele, tenho empatia. E a professora ficou um pouco nervosa e entregou a atividade. E eu fiquei muito feliz mesmo com aquilo. E fiquei admirada, assim, fiquei impactada com os desenhos. Eu amei aquele desenho. Eu fiquei muito empolgada. E guardei isso para mim. E todos os domingos eu ia, eu fazia os desenhos, eu coloria, aqueles desenhos de Jesus saindo do sepulcro. Então, assim, com isso foi me ajudando. Também a historinha de Moisés. Eu gostei muito, assim, fui guardando as histórias através dos desenhos. Também o sacrifício de Jesus, ele carregando a cruz. Eu gostava muito desses desenhos, eu sempre amei mesmo. Então, assim, tinha algumas palavras também, eu não compreendia por causa do português, da falha de comunicação, mas, assim, eu percebi que quando era muito texto, assim, faltava empatia comigo, porque a imagem eu não conseguia compreender, eu não entendia aqueles textos. E eu ficava perguntando, assim, o que aconteceu? Como que foi que ocorreu? Jesus morreu, a história também de Lázaro. Mas com o tempo eu fui me desenvolvendo. Tinha mais ou menos uns 13 anos, 14 anos, assim, faltava intérprete. Então, assim, eu já estava com 14 anos, assim, e ainda não tinha intérprete para mim. Em casa. Eu até pensei, assim, deixar a igreja, né? Mas aí eu saí da igreja, fui para casa, fiquei sozinho ali pensando, fiquei triste, amargurado. Fiquei lembrando de todas aquelas brincadeiras. Eu fiquei muito angustiado, pensativo. E fui crescendo. Foi muito tempo, assim, sem acessibilidade, sem aprender muitas coisas. Mas, assim, eu sempre ficava pensando, imaginando muitas coisas. Minha mãe, meu pai, muito pobre, algumas dificuldades. E ficavam meio aflitos. E meus pais, assim, ficavam percebendo que, várias vezes, assim, eu chorava muito. Sim, aí o gás acabou. Teve uma situação que o gás acabou. Minha mãe, ela tinha sido dispensada do trabalho dela. Depois de um tempo, né, começamos a passar algumas dificuldades, né? Acabava que faltava, às vezes, também até arroz, às vezes não tinha como fazer um café, às vezes não tinha um pão. A gente, às vezes, não tinha muitas coisas também. Às vezes, os vizinhos brincavam, né? Eles tinham várias coisas, mas eu ficava ali só observando. E ficava pensando. Eu amo brincar.
mas cada um ia para o seu canto e eu ficava sempre sozinho. Eu ficava sozinho, sentado. Eu ficava ali na árvore, né, deitado na rede, balançando, visualizando o céu, e só imaginando algumas coisas, situações também do passado. Uma vez tinha um homem na rua, ele estava pregando, e eu senti e resolvi ir lá. Chamei esse homem, cumprimentei ele, falei, olá, tudo bem? Falei assim, eu estou sentindo fome. Aí o homem ficou assim, meu Deus, e agora, né? Como que eu vou resolver isso? E eu fiquei explicando, eu fiquei mostrando para ele a situação. E o pregador, ele ficou sentido com isso, né? Eu expliquei para ele, né, que minha família, né, não sabia Libras também. Uma certa vez, combinei dia de sábado. Esse aqui é o sinal do homem. Nazinho. É isso. Isso, era um homem que ele era intérprete. Uma vez ele estava pregando, minha mãe foi junto também comigo. Pegamos a Bíblia. Me entregaram alguns materiais, com alguns sinais bíblicos, com algumas palavras, e eu comecei a aprender. Então, dia de sábado, eu comecei a frequentar o curso, assim, eu fiquei muito empolgada, muito feliz, tinha intérprete de Libras, e eles me davam algum material, e assim, eu comecei a me sentir amada com aquilo, eu comecei a me sentir muito feliz. Eu fiquei, assim, maravilhada com aqueles materiais do curso. Eles começaram a me ensinar a Libras. No curso, né, tinha um intérprete. Com o tempo eu fui me desenvolvendo. Uma certa vez eu fui numa pregação, assim, e eu ganhei um presente, eles me deram roupas, e eu fiquei assim, nossa, muito feliz mesmo, muito satisfeito. Nossa, eu abracei eles e agradeci pelo presente, que eu amei o que fizeram por mim. Nossa, achei muito legal mesmo, fiquei muito grata a Deus e pensando em tudo aquilo. Então, assim, nossa, Deus realmente, ele me percebe, Deus, ele tem olhado para mim, Deus realmente tem empatia comigo. Aí teve uma certa vez que eu estava indo para o curso, eu fui na igreja batista, no dia de domingo, né? Tinha intérprete de Libras. É porque celular, né? Celular acontece, né? Wi-Fi acontece de travar um pouco. Fui para a igreja batista, né? O intérprete, ele estava lá. Aí no dia de domingo, então combinei com ele para ele me ensinar mais um pouco. Ele começou a me orientar.
Com o tempo, né, eu comecei a faltar da igreja também. Comecei a trabalhar e, infelizmente, eu comecei a faltar também da igreja. Tinha um acampamento também, eu cheguei a participar de acampamentos com intérpretes. Mas em casa eu fiquei refletindo, né, em todas as situações que aconteceu comigo também. Tá bem? Mas eu, em casa mesmo, eu comecei a estudar também, minha mãe, meu pai. Começou também a me ajudar um pouco. O intérprete, depois de um tempo, ele sumiu. Eu estava com mais ou menos, assim, 15 anos. Eu fui batizado, eu aceitei Jesus, batizei. Eu era muito magra, né, quando eu tinha essa idade de 15 anos. Meu irmão é Alessandro. Esse que é o sinal dele. No caso da minha irmã, Alessandra. Minha irmã Alessandra. Ela também já aceitou Jesus, já foi batizada. E realmente o Espírito Santo tem abençoado. Daia, se você quiser ir só orientando as perguntas, tá? Tá. É que ele já falou um pouco de tudo, mas ele para colocar melhor a questão da infância dele primeiro. Essa aqui é boa. Não foi na escola. E Travou. como que foi na escola? Para explicar para a gente assim, como que foi a infância, como ele foi inserido na escola, se ele aprendeu a ler na escola, como que foi esse desenvolvimento da leitura, ou se foi só quando ele teve contato com a Libras mesmo. Então, eu sou surdo. Assim, para mim, refletir sobre isso, assim, foi uma situação muito difícil. Foi algo bem difícil mesmo ter passado por isso. Não foi fácil na escola. Bom, eu fui crescendo, assim, com muita dificuldade mesmo na escola. Eu aprendi muito pouco, aprendi a ler muito pouco mesmo. E foi muito difícil, é confuso. Toda essa questão de inclusão na escola não foi fácil. E eu não tinha intérprete. Eu não tinha intérprete na escola. Então, para mim, foi muito difícil. Não tinha políticas públicas do governo. Então, assim, foi muita barreira mesmo na escola. Isso dificultou muito o meu desenvolvimento. Na escola eu também ficava muito nervoso, eu ficava muito aflito na escola. Aí sempre eu voltava para casa chorando depois da aula. E as pessoas olhavam para mim e percebiam que eu sempre ficava ali no meu cantinho chorando, falando assim, nossa, surdo é muito difícil. E falando que surdo era muito difícil. Entendi.
E a família dele? Sua família, Alexandre, como que é? Fala pra gente. Se eles sabem Libras, se eles tiveram dificuldades também para aprender a se comunicar com você, como é a sua comunicação dentro de casa. A gente conheceu um pouco da família dele, né? São pessoas muito boas, mas a gente quer saber como que foi o desenvolvimento da comunicação de vocês. Então, dentro da minha família também não foi fácil. Eles se comunicam assim, oralmente, eles ficam conversando, e eu sempre fico assim, curioso, eu fico tentando entender o que está acontecendo, o que eles estão falando, e eu fico perdido no meio de tantas conversas. Eles ligam a televisão, eu fico assim, o que está acontecendo, o que aconteceu. Eu só fico assim nas dúvidas, e com muita dificuldade, porque eu não consigo compreender o que eles estão falando. Então, assim, para mim é muito difícil. As reportagens também, todas oralizadas. Então, eu não consigo aprender com isso. Acaba que eu fico mais, assim, sozinho mesmo dentro da minha própria casa. No meu quarto. Eu não tenho também amizades. Eu me sinto mais isolado com o surdo. Sempre sozinho no meu quarto. E muitas vezes eu fico apontando as coisas, né? É bem difícil. A comunicação é bem truncada mesmo. Às vezes minha mãe está doente, sim, eu fico preocupada. Eu também ajudo a fazer as coisas para poder ajudar ela, faço comida. Até que ela seja curada e fique melhor. Aí minha comunicação com meus irmãos também é bem truncada também. Então o desenvolvimento não é muito legal. Eu não sinto que o desenvolvimento dentro da família é bom. Não é perfeito. Não, não é perfeito mesmo. Então, assim, eu sou surda desde quando eu estava na barriga da minha mãe. É só isso mesmo. Então, né? O que fazer, né? Não dá para fazer nada. É como se fosse assim, um papel sem nada, né? Um papel em branco. Né? Então, assim, às vezes dá vontade de pegar esse papel, amassar e jogar fora. Ai, eu me sinto muito ansioso, assim, choro muito, assim, muitas vezes eu choro porque eu não consigo compreender. Às vezes eu pergunto, né? E eu peço para eles escreverem para mim no papel, aí eles não escrevem nada, às vezes eles me chamam de chato, falam que eu sou muito chato. Aí eu volto pro meu quarto e fico sozinho de novo. Ô, Alexandre, como foi o seu encontro com o ministério Vendo a Voz de Deus? O que você sentiu? Como foi esse acolhimento? Explica para nós aí como que foi isso. Que você encontrou a gente, né? Através das lives. Através das lives. E como foi essa experiência para você? Como está sendo? Nossa, para mim está sendo perfeito, maravilhoso mesmo. Está sendo demais. Antes, né, na igreja que eu frequentava, assim, eu estava passando por muitas dificuldades. Muitos problemas também aconteceu comigo no Rio de Janeiro. Essas pessoas não tinham nenhuma empatia comigo. Então, assim, eu não era incluído dentro da igreja que eu frequentava. As pessoas ficavam me apontando, às vezes, me julgando. E eu me sentia muito ruim com isso, por causa dos julgamentos, das exclusões feitas dentro da igreja. Eu ficava sozinha dentro da minha própria igreja, há um tempo atrás. Então, assim, eu cheguei em uma outra igreja batista também.
Perdi o contexto. Repete, por favor, é porque travou a mão? Você foi em outra igreja batista? Igreja Batista Maranata. Lá, sim, tinha comunicação, algo assim mais simples, era bonito. Mas aí eu fui mudar de casa, né? Fui mudando de casa. Tinha algumas casas que era muito caro. Era muito caro, né? Aí fui para um outro lugar, também era bom. Então, assim, eu estava mexendo no Facebook, aí eu vi o pastor Mateus, eu vi a Glauziene. Nossa, fiquei, assim, admirada ali, curioso ali. Eu senti, assim, um mover diferente. Eu vi que tinha um louvor, nossa, muito bom, que lindo, gostei muito daquele louvor. E, assim, eu fiquei me sentindo, assim, tentada a ficar clicando, né? Perdi o contexto aí. Tá falando de um tema e mudou rápido para outro. Aí o contexto perdeu. Primeiro, vamos voltar na pergunta. Voltar na pergunta. Eles te perguntaram como você encontrou a gente, ok? É para você explicar como encontrou e o que você está sentindo. Você está se sentindo acolhido? Explica. Então, assim, eu cliquei no vídeo, aí eu vi a Glauziene sinalizando, né? Estava tendo muitas, eu percebi que eram coisas cristãs mesmo, estava sendo explicada, vi também o pastor Mateus. E me recordei de um sonho que eu tive um tempo atrás, que foi Deus que me deu um sonho, foi uma visão mesmo. E eu guardei essa visão. E quando eu vi eles, eu lembrei exatamente dessa visão que eu tive. E quando eles estavam pregando, servindo a Deus, assim, realmente, Deus é que me abençoou e me mostrou eles. Eles, assim, me tratam como igual. A pastora Dayana também. Eles são muito bons, são quatro pessoas nesse ministério. Então, assim, eu me senti realmente abraçado, né, acolhido por todos eles. Eles são meus irmãos, eles são a minha família, eles me tratam como igual. E, assim, eu estou unida com eles em Deus. E isso tem sido muito bom para mim. Eu estou amando vocês, né, os pastores, pastor Mateus, assim, você está sinalizando, eu estou vendo tudo, estou me sentindo tão feliz. Eu estou se sentindo muito satisfeita. Toda vez que eu vejo um vídeo seu, eu estou sentindo um grande prazer, um amor mesmo por isso. Pastor Mateus, ele é meu irmão, eu estou unido agora com ele, com todos vocês. E no futuro, no céu, eu desejo encontrar vocês. Antes, meus pastores não tinham comunicação comigo. Mas agora eu estou se sentindo, assim, impactado, maravilhado por vocês. Pastor Mateus, pastor Daiane, né, com o Glauziene, nacionalização também. Então, assim, eu peço, né, que Deus abençoe vocês tremendamente, com toda sorte de bênçãos. Tem desejo no futuro, né, de ver vocês. Eu quero combinar com vocês, mas vamos aguardar. Amém. Amém. Então, contou bastante coisa aí da história dele e queria deixar aqui um comentário, o Glauziene também pode completar, se quiser. A gente pediu ao Alexandre para contar um pouco das experiências, justamente para todos nós entendermos como que é a situação do surdo dentro da sociedade hoje, mas principalmente dentro da igreja. Então, o surdo ele enfrenta barreiras desde a infância, ele enfrenta barreiras dentro da própria família,
E aí, o que mais nos preocupou quando nós decidimos levantar esse ministério é justamente o surdo também encontrar barreiras dentro da igreja. Porque a gente entende que o ouvinte, ele não faz de propósito, quando ele recebe um surdo na igreja, normalmente nós, ouvintes, tendemos a ficar nervosos também, porque a gente não sabe como conversar com eles, a gente não sabe como abordá-los, a gente não sabe como ensinar. Exatamente como o Alexandre colocou, existe uma barreira, porque o surdo está ali. A única comunicação é através da Libras, da língua de sinais, e para nós, ouvintes, que não temos contato com a Libras, que não aprendemos isso, nós nos sentimos nervosos porque a gente quer ajudar, mas ao mesmo tempo não consegue manter uma comunicação. Então, assim, foi interessante ele nos contar para que nós venhamos a entender a necessidade da igreja trabalhar com a Libras e receber os surdos e levar a palavra de Deus até eles da maneira que eles compreendam. Porque, às vezes, a gente, como ouvinte, acha que o surdo precisa arrumar um jeito de entender. E, assim, a gente está inserido há pouco tempo, né, nesse ministério, mas o que a gente conseguiu entender é que um ajudando o outro. O surdo, ele tem toda a paciência com o ouvinte, e o ouvinte também tem toda a paciência com o surdo, e os dois aprendem juntos a desenvolver aquilo que o Espírito Santo vai derramando mesmo. É só Deus para nos capacitar e nos levar a essa essência de um apoiar o outro e a comunicação surgir ali. Aí, hoje, tem a Libras. Nós temos a Glauziene, que é intérprete, que estudou para isso, e nós estamos aprendendo também, eu e Matheus, e um grupo de pessoas do nosso ministério, estamos aprendendo também para poder receber da melhor maneira possível. O Alexandre sempre vai ser muito bem-vindo, e todos os nossos amigos surdos, que nós estamos fazendo muitos amigos, né? Oi. Nós estamos fazendo muitos amigos, e para nós é um prazer mesmo estarmos inseridos nesse projeto e poder abraçar a causa, poder ensinar para vocês o que nós sabemos da parte de Deus. Aprender juntos, né? Sobre o Criador, sobre um ser mais poderoso de tudo, sobre tudo, que é o nosso Deus. Então, para todos que estão nos ouvindo aí, essa história que o Alexandre contou é a maneira como ele se sente em relação a nós, ouvintes. Então, é como ele vê as coisas a nosso respeito. Então, às vezes, por mais que ele colocou palavras como falta de empatia, por mais que ele tenha colocado palavras como falta de consideração, isso é o que ele sente. Às vezes não é o que nós queremos demonstrar, mas infelizmente é o que ele sente. Então, a nossa preocupação aqui no Ministério Vendo a Voz de Deus é realmente abrir essas portas para que todos nós sejamos levados a conhecer a palavra de Deus, porque Deus veio para todos, seja surdo, seja ouvinte, seja rico, seja pobre, não importa, Deus veio para todos. E nós estamos aqui hoje para que todos vocês sejam alcançados por esta palavra e que entendam que Deus é conosco. Amém? Matheus, quer falar alguma coisa? Nós estamos no ministério há pouco tempo. Eu estou amando estar nesse ministério. Eu sinto que é realmente Deus, porque é muito amor que eu tenho já pela comunidade surda, né? E eu estou amando também aprender Libras. Graças a Deus, a Glauziene e o Anderson entraram na nossa vida. São nossos amigos há um bom tempo, né? E eu tive um sonho, né? Quando eu comecei, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu era surdo. E eu tentava me comunicar com os ouvintes e eles não entendiam, me desprezavam. E eu acordei muito triste, porque era exatamente o que eu fazia com os surdos. Eu desprezava eles por não compreender. Então, graças a Deus, eu estou lutando para aprender Libras. Dayana está lutando para aprender Libras, para a gente poder se comunicar, sermos mais amigos e entender uns aos outros, né? Que isso é maravilhoso que Deus está fazendo. Amém?
Eu amo todos vocês aí, os surdos que estão nos ouvindo, os ouvintes também. Amo todos vocês aí, os surdos que estão nos vendo, né? E os ouvintes que estão nos ouvindo. Amo todos vocês. Amém? E que todos vocês possam compreender uma coisa. Nós temos que aprender Libras. Vocês ouvintes têm que aprender Libras. Pastores têm que aprender Libras. Porque nós temos que pregar para todos. Todos nós somos iguais. Então, eu amo vocês. Deus abençoe. Clauzinha, quer completar alguma coisa? Então, com relação... Ah, tá. Eu acho que ele quer falar primeiro, peraí. Tá. Então, pastor Mateus. Assim, é muito importante, né, também manter uma comunicação pelo WhatsApp, uma comunicação simples, um português mais básico. Então, o pastor Mateus, ele tem feito isso, eu tenho gostado muito, isso tem aumentado, assim, o amor dentro de mim também. Eu sinto, assim, ele como um irmão meu mesmo. E antes eu não tinha isso. Então, assim, faltava o amor, faltava conversa, comunicação. Então, o pastor Mateus, ele tem feito essa comunicação através do WhatsApp. Isso, para mim, assim, está sendo maravilhoso. Outros pastores não faziam isso comigo. É a primeira vez na minha vida, e a única, que um pastor, né, tem conversado comigo e tem tentado sinalizar também. É a primeira vez. Você está entendendo? O pastor, ele está desenvolvendo a comunicação. E Deus, ele está vendo tudo isso. E eu sei que isso também é desejo de Deus de verdade. Deus, ele não vai te julgar por isso, não. Deus está vendo que isso é maravilhoso. E eu também tenho mostrado isso a Deus. Então, assim, realmente você tem dado todo esse suporte, essa ajuda. Nós aqui não seremos julgados por isso, por Deus. Nós não seremos apontados por isso. Deus está achando isso tudo maravilhoso. Muito obrigada, pastor Mateus. Deus abençoe. Você. Gravou? Agora voltou. Tá travando. Então, semana passada, né? Então, na semana passada, eu expliquei um pouquinho para vocês sobre as nossas dificuldades, as nossas experiências e como isso tem uma relação com a comunidade surda. E hoje, né, nós estamos conhecendo o Alexandre e agora vocês podem estar fazendo esse vínculo, né, da minha história e também da pastora Dayana, que nós falamos das barreiras e como que nós temos essa empatia. Então, assim, eu acredito que Deus, ele deu pra gente essa oportunidade, né, de sofrer, porque é uma oportunidade para aprender e desenvolver. Por exemplo, né, se eu não sei como que é ter dificuldade, se eu não sei como que é ter barreiras, como que eu vou poder me colocar no lugar do outro? Então, assim, eu acredito que ia ser mais difícil eu me colocar no lugar dele. Então, assim, eu acredito que foi uma oportunidade para eu também ser uma pessoa mais humilde. Eu consegui compreender qual que é a barreira do outro. Só isso, né? E agora também a gente vai compartilhar a música, né, pastora Dayana? Isso. E tem pessoas, ouvintes, que ficam na dúvida, assim, como que o surdo pode interpretar? Como? Ele é capaz de interpretar uma música? Sim. E hoje nós vamos ver. Eu também vou estar fazendo um espelho. Tem aqui a televisão na minha frente. Eu vou estar copiando os sinais. O Alexandre também vai estar fazendo um espelho. Ele vai estar me vendo e vai estar copiando. Essa música, ela foi disponibilizada em Libras
no domingo, em comemoração ao Dia dos Pais, tá bom? Então, aí hoje vocês vão ter a oportunidade de ver um surdo sinalizando uma canção. Amém? Podemos iniciar? Vou colocar a música aqui pra gente, então. Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim. Vem, filho amado, vem em meus braços descansar. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem como estás. Vem, filho amado, vem como estás.
Sul, o Pai chama cada brasileiro. Vem, ó Brasil, vem, como estás? Vem, vem, como estás? Ferido, sujo, amaldiçoado, mas vem, ó Brasil, vem, como estás? Vem, vem, vem para os braços do Pai. Vem, ó Brasil, vem, como estás? Vem para o Pai, vem, ó Brasil, vem, como estás? Vem, ó Brasil, vem, como estás? Foi Jesus quem nos ensinou a chamar o Pai, Abba, Paizinho. Como crianças, entramos no reino, chamando pelo nosso papai. Pai, meu Te quero tanto, Pai, meu Pai, meu papai. Deixa ele te ouvir e dizer: Abba, Abba, Pai, Paizinho, eu te amo. Pai, meu Pai, meu papai, Abba, Pai, Abba,
Glória a Deus. Amém. Glória a Uma Deus. dica, né, pastora Dayana? Uma dica, né, para as igrejas ali que tem surdo. O surdo, né, ele é capaz, né, de participar dos louvores, para não só os intérpretes ali ficarem sinalizando, mas o surdo também, ele é capaz de estar na frente fazendo os espelhamentos. Sim. Aí fica uma dica aí para as igrejas que têm surdos, né, que já são batizados, que realmente, né, aceitaram Jesus, que estão ali no caminho, dando um bom testemunho. Então, fica a dica. Amém. Amém. É importante todas as igrejas entenderem isso, que o surdo pode orar, o surdo pode louvar, o surdo pode pregar. Inclusive, na próxima live, o Alexandre vai estar pregando para a gente. Né? Se Deus quiser, vamos combinar tudo direitinho, vai ser assim. Ele vai estar pregando para a gente. E você vai ver que Deus revela para ele exatamente como revela para nós, através do Espírito Santo. Amém? Então, muito obrigado. Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado a todos vocês que estão nos assistindo. Que Deus possa alcançar a vida de vocês através desse testemunho. E o Alexandre vai orar aqui, finalizando essa live. Você receba essa oração nesse momento. Que Deus vai falar no seu coração através dessa oração. E você vai ser abençoado, em nome de Jesus. Amém. Então vamos orar. Ok? Senhor Deus, que teu Espírito Santo, Pai, venha nesse momento nos encher, oh, Pai, nos fazer transbordar, Senhor. Oh, Senhor amado, há muito tempo atrás nós erramos, Senhor, então apague os nossos passados, Senhor. Vem estar, Senhor, nos enchendo, nos limpando, Senhor, com a tua glória, Pai. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada, Senhor, por hoje, Senhor, por este momento, Pai. Ah, Senhor, o pastor Mateus, ontem, ele levou, Senhor, para mim, Senhor, uma palavra, Pai. E eu estou sentindo, Deus, até agora, nesse momento, Deus. E eu sei que é o Senhor, o Pai, que tem falado comigo, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Ontem, Senhor, tivemos esse momento especial em nossa vida, Deus. Entregamos agora a Ti, Senhor, o nosso coração, o nosso viver, ó Deus. Oh, Senhor amado, a nossa vida é Tua, Pai. O Senhor que tem falado conosco, o Senhor tem falado com cada um, o Senhor tem falado ao meu coração, Deus. Oh, Senhor, nós nos encontramos, Senhor, por conta da Tua presença. O Senhor é bom, Pai. O Senhor nunca nos deixa, o Senhor não nos abandona, Pai. O Senhor não nos ignora. O Senhor é a nossa força, Deus. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor que nos mantém de pé. O Senhor, ó Pai, que nos dá um futuro bom. Oh, Senhor, abençoe, Senhor, a vida do pastor Mateus, da pastora Daiane, da Glauziene, ó Pai. Oh, Senhor, também do esposo da Glauziene. Abençoe ele nesse que ele está trabalhando, Senhor. Livre ele, Senhor, do coronavírus. Livre ele de todo mal, Senhor. Em nome de Jesus. Abençoe, Senhor. Glauziene, em teste, ela tem trabalhado, Senhor. Ela tem sinalizado, Senhor. Abençoe mesmo, Senhor, pastor Mateus, Senhor, a pastora Daiane, a esposa dele, de forma especial, Senhor. Também o Nicolas, que é filho dele, ó Pai. Abençoe o coração dele, Senhor. Em nome de Jesus, que ele tenha um futuro muito bom, Pai. O Senhor sabe o que tem planejado para ele, Deus. Que a tua glória, Pai, venha estar, Senhor, sobre nós, Senhor. Que é uma glória maravilhosa, Deus. Oh, Senhor. Que o Senhor possa estar fazendo milagres em nossa vida, Senhor. Abrindo portas, Senhor. Em nome de Jesus, que nós venhamos estar, Senhor, respeitando, te obedecendo, Pai. Pois sabemos que o Senhor é um Deus justo, Senhor. Muito obrigada, Pai. Que a tua glória, Senhor, venha estar sobre o Brasil. Que a tua bênção venha estar sobre o Brasil. Que o teu amor, Senhor, venha ser exposto a todos nós, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigada. Então, até a nossa próxima live.
Até a próxima quinta-feira, às 7 horas da noite, nós estaremos aqui trazendo uma palavra de Deus para o seu coração. Vamos todos juntos? Bye, Que Deus, vamos lá, Nito, que Deus abençoe.